Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula da Ion School Online e essa é a nossa quinta aula para falarmos a respeito das cartas paulinas ou epístolas paulinas. Hoje então nós vamos ver a maravilhosa carta aos Efésios. Essa carta que é um pouco diferente das que nós já vimos, porque parece que Paulo não estaria lidando com um problema específico de uma igreja local ou nem mesmo respondendo a uma carta que ele teria recebido de uma igreja específica. Essa carta, ao invés disso, ela é uma carta de exortação e encorajamento. Ao que parece, essa carta estaria endereçada à igreja na cidade de Éfeso, capital da província romana da Ásia Menor, onde está a atual Turquia. Mas agora, como o nome Éfeso não está em vários dos manuscritos mais antigos, então vários estudiosos vão sugerir que essa carta, na verdade, não foi entregue ou enviada ou escrita para a igreja específica da cidade de Éfeso, e de que ela seria, na verdade, uma carta circular, escrita ou endereçada para várias igrejas, ou para aquelas igrejas da região da Ásia Menor, onde Éfeso era a capital. Porque se você notar bem, o tom distante que Paulo fala com essa igreja, sobre ter ouvido a respeito da fé deles, ou sobre como eles ouviram a respeito do ministério de Paulo, também a falta daquelas expressões comuns de carinho e intimidade que Paulo usa nas outras cartas, para falar com aqueles que ele conhece e ama, todos esses sinais acabam eliminando a igreja de Éfeso como real destinatário para essa carta. Porque no final das contas, Paulo tinha labutado, trabalhado lá em Éfeso já por mais de 2 anos e ele conhecia intimamente aquelas pessoas, assim como ele era conhecido também, muito bem conhecido por aqueles que estavam em Éfeso. Dando mais um pouco de contexto histórico, é muito provável que Éfeso tenha recebido o evangelho primeiramente pela boca de Priscila e Áquila, aquele casal incrível que trabalhou um tempo com Paulo e que Paulo teria deixado em Éfeso lá na sua segunda viagem missionária. E Éfeso é essa cidade que era muito conhecida especialmente pelo templo de Artemis ou de Diana, que era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Éfeso também foi um importante centro político, educacional e comercial. Nós poderíamos comparar Éfeso com Alexandria lá do Egito, ou tendo a mesma importância que Antioquia, ali também no sul da Ásia Menor. Depois então que a igreja iniciou com Priscila e Áquila, ela foi estabelecida e fortalecida por Paulo, quando Paulo chegou na terceira viagem missionária, como é narrado lá em Atos 19, e ela teria sido pastoreada por Paulo quase 3 anos. E aí, depois que Paulo foi embora, a igreja de Éfeso foi também pastoreada por Timóteo por um tempinho. Então, afirmando a respeito da autoria deste livro, no capítulo 1, versículo 1, nós vamos ver Paulo se identificando como apóstolo de Cristo Jesus segundo a vontade de Deus. Mas mesmo nós tendo essa declaração aqui, nós vamos encontrar muitos estudiosos que não vão acreditar ou não vão dar ao Paulo, o apóstolo, a autoria dessa carta. E isso mesmo não havendo indicação alguma de que essa autoria de Paulo deveria ser questionada. Ela está muito bem embasada, os manuscritos vão testemunhar, a tradição vai testemunhar, então nós vamos aceitar também que a autoria dessa carta é realmente de Paulo, o apóstolo. Agora, o fato de Paulo se apresentar aí como o prisioneiro do Senhor, isso vai demonstrar não somente de que ele estava aprisionado no momento em que ele escreveu essa carta, como também de que ele tinha plena consciência de que o fato dele estar preso fazia parte do propósito do Senhor na vida dele. E porque ele escreveu essa carta enquanto ele estava preso, essa carta, junto com Colossenses e Filemon, são chamadas de as epístolas de prisão, já que em todas elas Paulo vai falar a respeito de si como sendo um prisioneiro. Ele havia sido preso e enviado para Roma quando ele solicitou ser julgado pelo imperador lá em Atos 27 e 28. Então, enquanto Paulo estava preso na sua própria casa, lá em Roma, no final de Atos, ele poderia receber amigos e receber pessoas ali enquanto ele escrevia essas cartas também. E é importante eu dizer isso aqui de começo, de que essa carta, em todos os sentidos, ela é o escrito mais importante de Paulo a respeito da igreja e nos ensinando como Deus idealizou como a igreja deveria funcionar na prática. O que é que significa esse corpo, essa unidade da fé global e local. Agora, falando da datação, como Paulo estava preso em Roma, essa carta provavelmente teria sido escrita entre 60 e 62 depois de Cristo. É muito possível também que ela tenha sido escrita junto ou na
na mesma época, no mesmo período em que Colossenses estava sendo escrito também. E aí então Efésios, Colossenses e Filemon teriam sido levadas e entregues em mãos pelo amigo de Paulo, o tal do Tíquico. E o versículo-chave dessa carta para mim seria Atos 4, versículo 4 a 6, que é Paulo declarando o seguinte: há um só corpo e um só Espírito, como também vocês foram chamados em uma só esperança, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Talvez até seja importante enfatizar que ele está falando aqui a respeito da igreja. Ele é pai de todos os filhos que foram adotados nessa uma só esperança, nessa uma só vocação. Ele não está se referindo a todo o mundo, mas todo aquele que faz parte do corpo. E a ênfase desse livro está em Cristo, a igreja e o plano eterno de Deus em fazer convergir ou unir todas as coisas em Cristo Jesus. E nós vamos descobrir que nenhuma outra parte da Bíblia faz soar tão alto a doutrina da igreja e a prática da vida cristã. Os 3 primeiros capítulos dessa carta são teológicos, enfatizando doutrinas neotestamentárias, e os últimos 3 capítulos são práticos e vão focar na conduta cristã. E talvez, acima de tudo, essa carta, na verdade, fosse um lembrete para os seus leitores das imensuráveis bênçãos em Cristo Jesus, para que eles não somente fossem gratos por essas bênçãos, mas para que eles também vivessem de maneira digna em relação a essas bênçãos. Da mesma forma que ele vai falar aqui na carta aos Efésios, ele também vai falar lá na carta aos Colossenses a respeito de Cristo ser o cabeça da igreja, e a igreja aqui sendo o seu corpo. Mas aí, aqui em Efésios, ele vai focar na parte da igreja como corpo, enquanto em Colossenses ele vai focar em Cristo como cabeça. E quando nós estudamos essas doutrinas de Paulo, não vai ficar qualquer dúvida de que Deus realmente vê o corpo de Cristo como um todo, globalmente, a igreja universal. Mas mesmo assim, ele vai trabalhar por intermédio das igrejas locais, especialmente falando a respeito do ministério. Então esse conceito da igreja universal, a igreja católica, a igreja global, no qual todo crente é batizado nesse corpo pelo Espírito, é muito válido, mas de maneira alguma esse conceito vai substituir a ação da igreja local. Como um exemplo, a igreja global não vai enviar missionários, não vai construir hospitais, não vai observar a ceia do Senhor em unidade, não vai cuidar das ovelhas feridas, porque quem vai fazer todas essas coisas é a igreja local. Assim como o Novo Testamento vai enfatizar muito mais essa igreja local do que a igreja global, mesmo que essa igreja local se torne muito mais forte se ela compreender qual é o seu papel ou a sua posição no corpo de Cristo global. Mas é muito importante que você e eu tenhamos a consciência: Cristo ama a igreja local, a igreja da cidade, as congregações, os grupos de cristãos que se reúnem para comunhão e fé, compartilhamento do amor de Cristo, pelo Espírito Santo unidos. Não deixe que enganem vocês, especialmente nos dias em que nós temos vivido. Não deixem de congregar por qualquer ensino que vocês venham ouvir. Tendo dito isso, agora vamos para o nosso esboço do capítulo 1, versículo 1 até o versículo 23 do mesmo capítulo, com a introdução e o louvor ao Deus triuno. Então aqui logo depois que Paulo se apresentou nos versículos 1 e 2, falando a respeito do seu apostolado e da sua identidade, Paulo, ao invés de começar com ações de graça e oração por aqueles que estão lendo e recebendo a sua carta, ele vai começar com uma bênção inicial do Deus que os abençoou em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Em outras palavras, a união do cristão com Cristo vai envolver não somente a crucificação, a morte e a ressurreição, mas também envolve a exaltação de Cristo Jesus às regiões celestiais. E essa doxologia que Paulo vai apresentar aqui vai apontar o papel de cada uma das pessoas da Trindade na salvação dos cristãos de Éfeso e nosso também. Então, primeiro nós vamos ver que o Pai escolhe os crentes, como no capítulo 1, 3 e 4, ele vai dizer assim: bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Como isso? Em Cristo Jesus. Mas não somente isso, ele também nos elegeu nele
antes da fundação do mundo, para que nós fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. Depois do capítulo 1, 6 e 7, nós vemos que o Filho redime. Ele vai dizer, para o louvor da glória da sua graça, que nos deu gratuitamente no amado. Amado aqui, Jesus. Nele nós temos a redenção e o perdão dos nossos pecados por seu sangue, segundo a riqueza da sua graça. E por último, nós vamos ver que o Espírito sela. Isso querendo dizer que o dom do Espírito é a garantia e o penhor de que Deus completará a salvação que ele começou. E ele vai fazer isso no retorno de Jesus Cristo. Isso nos versículos 13 e 14. Aí agora sim, após a doxologia, nós vamos ver ações de graças com orações para que os cristãos possam compreender e apreciar a imensidão da graça e da sabedoria divina. E essa oração dos versículos 17 e 19 em especial é muito especial para mim, porque provavelmente é a oração bíblica que eu mais orei em toda a minha vida. É Paulo orando para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, dê aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, e assim sejam iluminados os olhos do vosso coração, para que saibais qual é a esperança do chamamento que vocês receberam, quais são as riquezas da glória da sua herança, a herança dele nos santos, e qual é a suprema grandeza do seu poder para conosco os que cremos, segundo a atuação da força do seu poder. De maneira muito resumida, o que Paulo está pedindo aqui a Deus é de que por meio do Espírito Santo que nos foi dado, nós venhamos reconhecer a preciosidade, tanto que nós somos para Deus em Cristo Jesus, quanto Cristo Jesus é para nós, aqueles que fomos chamados por Deus para a salvação. E aí agora, além de estar ciente dessa estrutura trinitária da bênção, nós vamos ver também que Paulo estava introduzindo dois assuntos principais aqui para a carta. Primeiro, que as bênçãos do Espírito, ou as bênçãos espirituais, elas são providas por meio de Cristo e elas são dos cristãos nas regiões celestiais, que é o lugar da habitação dos poderes de que antigamente nós cristãos éramos escravos. Ao invés de escravos desses poderes agora, nós estamos assentados com Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, à direita do Pai, nas regiões celestiais. E o segundo tema que nós vemos é que essas bênçãos, em especial a redenção em Cristo, vieram tanto para judeus quanto para gentios igualmente, porque tanto eles quanto nós juntos vamos herdar a glória final de Jesus, ou poderia se dizer em Jesus. Aí no nosso esboço do capítulo 2, versículo 1 até o versículo 10, nós vemos Paulo falando a respeito da nossa reconciliação com Deus por meio de Cristo. Então, continuando o capítulo 1, nós vamos ver que Paulo continua lembrando os seus leitores sobre como eles eram escravos desses poderes. Nós vemos isso ali nos versículos 1 e 2. Depois disso, nós vamos ver ele falando a respeito da nossa posição atual em Cristo, nesse mesmo lugar, nas regiões celestiais, onde Cristo está entronizado acima de todos os poderes. E aí nós vamos ver que Paulo vai concluir com uma espécie de confissão de fé, falando sobre como a vida atual se baseia na graça, não por meio das obras, mas para as boas obras. E ele vai fazer isso agora, preparando já o cenário para os próximos versículos do 11 ao 22. Dos versículos 8 a 10 ele vai dizer assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se orgulhe, pois fomos feitos por ele, criados em Cristo Jesus para as boas obras que foram previamente preparadas por Deus para que nós andássemos nelas. Então, mais uma vez, resumindo o que Paulo estava dizendo aqui, somos salvos pela graça mediante a fé, não porque quisemos, nem por causa das nossas boas obras. Essa salvação é dom de Deus, e as boas obras, na verdade, fazem parte do propósito pelo qual nós fomos criados em Cristo Jesus. Depois, no esboço do capítulo 2, versículo 11 até 2, versículo 22, Paulo vai falar a respeito da reconciliação dos judeus e dos gentios por meio de Cristo e do Espírito. E essa seção é muito importante porque sem ela nós acabamos lendo o versículo do 1 ao 11 com um sentido mais individualista, como se ele estivesse falando a respeito de nós indivíduos, um só, separados do corpo. Mas agora, com esse contexto, nós entendemos que ele está falando a respeito da unidade do corpo de Cristo. Então, de certa forma, o que está
aqui em jogo para Paulo é essa unidade dos judeus e dos gentios, que antes eram inimigos, mas agora se tornaram um povo único de Deus. E como que isso aconteceu? Primeiramente por meio de Cristo, por causa da sua morte, que veio e derrubou as barreiras, ou o muro que fazia separação entre os judeus e os gentios. Em segundo lugar, nós vemos que aconteceu por meio do Espírito Santo, que nos batiza e nos une em uma só família, fazendo de nós o templo de Deus, o lugar da presente habitação de Deus na terra. Dos versículos 17 ao 20, então, Paulo vai dizer o seguinte: e vindo ele, Jesus, proclamou a paz para vocês que estavam longe e também para os que estavam perto. Aí no 18, pois por meio dele, ambos temos acesso ao Pai pelo mesmo Espírito, sendo concidadãos dos santos e membros da família de Deus. E assim nós somos edificados sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus aquela pedra angular, ou a pedra de esquina, sobre o qual toda a fundação e toda a estrutura está construída. Depois, no esboço do capítulo 3, versículo 1, até o 3, versículo 13, nós vamos ver Paulo falando a respeito do seu próprio papel nessa obra redentora de Cristo. Aqui, Paulo, então, vai começar com uma oração de novo, que vai ser retomada lá no versículo 14, mas que é interrompida quando Paulo começa a falar a respeito do seu próprio papel na proclamação do Evangelho ou do mistério de Deus, falando tanto a respeito desse mistério quanto da natureza do mistério, querendo dizer que os gentios são co-herdeiros com os judeus e por isso eles juntos formam um só povo, o povo de Deus. E essa unidade entre judeus e gentios é agora exposta diante dos poderes como evidência da derrota deles. O fato de que gentios e judeus formaram o povo de Deus. E aí dos versículos 9 a 12 Paulo vai falar assim: eu recebi a graça de anunciar o evangelho aos gentios, falando das riquezas insondáveis de Cristo e de mostrar a todos qual é a dispensação desse mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, para que a multiforme sabedoria de Deus fosse manifesta. Como? Por meio da igreja, aos principados e poderios nas regiões celestiais. E por que ele fez isso? Fez isso segundo o eterno plano, ou eterno propósito que fez em Jesus Cristo nosso Senhor, no qual nós temos a ousadia e o acesso a Deus com confiança pela fé que temos nele. Que coisa linda! Ele nos uniu e manifestou a sua graça nessa unidade diante dos poderes que nos escravizavam, para humilhá-los e fazer conhecida a sua grande sabedoria e o seu grande plano, esse propósito oculto desde os séculos, desde antes da fundação do mundo. Que coisa maravilhosa! Aí depois do nosso esboço, capítulo 3, versículo 14, até o versículo 21, com oração e doxologia novamente. Paulo vai orar tanto para que eles, quanto para que nós possamos experimentar aquilo que ele acabou de relatar, mas agora no sentido de conhecer o amor incompreensível de Cristo, sendo preenchidos com poder por meio do Espírito Santo e com toda a plenitude de Deus. E depois que ele faz essa oração, ele acaba novamente louvando ao Senhor, mais uma vez, os versículos 10 ao 21, do 16 ao 19, que também é uma oração que eu amo fazer. Eu vou até dividir ela aqui para você perceber a riqueza da linguagem de oração de Paulo. Transforma essa porção da escritura em oração pessoal sua, pela sua igreja, pela sua família, pela sua cidade, pela nossa nação. Aprenda a orar usando essas palavras, que elas são maravilhosas. Ele ora então para que, segundo as riquezas da sua glória, Deus os conceda que sejais interiormente fortalecidos com poder pelo seu Espírito, e que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível compreender juntamente com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo, e assim conhecer esse amor que excede todo entendimento, para que sejais preenchidos até a plenitude de Deus. Olha quanta coisa linda nessa oração. Depois, no esboço, capítulo 4, versículo 1 até o 4, versículo 16, Paulo faz uma exortação à unidade entre os judeus e os gentios. Então essa narrativa e oração que nós acabamos de ver, ela vai ser seguida por um imperativo, uma ordem, uma exortação, algo que é necessário fazer. E é assim que Paulo vai tratar do terceiro tema da carta
carta, de que é importantíssimo que todos os cristãos da região de Éfeso mantivessem e observassem a unidade do Espírito. Aí depois de oferecer a base trinitária do 4 ao 6, Paulo vai falar a respeito dos dons de Cristo que ele concedeu à sua igreja justamente para o crescimento dessa unidade. Do 4 ao 6, então, ele vai dizer assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança em vossa vocação, ou vosso chamado, porque há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, é por todos e está em todos. Aí do 11 ao 13 ele vai dizer o seguinte: este Deus e Pai, ele designou uns a apóstolos, outros a profetas e outros como evangelistas, e ainda outros como pastores e mestres. Fez isso tendo em vista o crescimento, o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem maduro ou do homem perfeito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para isso nós recebemos não somente os dons espirituais, mas também homens espiritualmente capazes. Os apóstolos, então, eles têm aqui a função de estabelecer os fundamentos da fé, também de receber, declarar e manifestar a palavra de Deus por meio de sinais, maravilhas e prodígios. Já os profetas não são aqui homens comuns com dons de profecia. Eles são homens especialmente comissionados para a edificação do corpo de Cristo por meio de profecias, e isso em especial nas igrejas locais, já que eles não são enviados como os apóstolos são enviados. Eles permanecem na igreja local. Os evangelistas são aqueles que se espalham por aí, proclamando as boas novas da salvação por meio de Cristo e fortalecem a igreja local com o entendimento dessa pregação. E depois deles nós temos pastores e mestres. Essas duas expressões que são melhor compreendidas no contexto juntas, como um só ofício de liderança no meio da igreja. Essa palavrinha aí, o "e" no grego, pode também ser traduzida como "em particular", algo como pastores, em particular, mestres. E aí o significado normal de pastor é ministro. E assim essas duas funções juntas definem exatamente o pastor que ministra, o pastor que ensina o rebanho. Estes que têm essa função, esse ofício de pastor e mestre, em outros lugares do Novo Testamento também são chamados ou de anciãos ou de bispos. Depois do nosso esboço, capítulo 4, versículo 17, até o capítulo 6, versículo 9, nós vamos ver a expressão prática dessa unidade. Agora aqui então nessa sessão é muito importante ver que Paulo vai aplicar tudo aquilo que ele acabou de falar, do versículo 1 ao 16, aplicando tudo isso nesse contexto corporativo e ao mesmo tempo doméstico do povo de Deus. Do capítulo 4, do 17 ao 24, nós vamos ver Paulo incentivando ou exortando seus leitores de que é necessário de que eles abandonem aquele modo antigo de vida dos gentios, quando eles viviam em oposição a Deus. Abandonem, deixe tudo para trás. E aí dos versículos 25 a 31, quase todos os pecados citados aqui são justamente aqueles que vão destruir a harmonia nesses relacionamentos humanos, nessa unidade da fé. E por isso, continuar com esses pecados é dar lugar ao diabo, como ele vai falar no versículo 27. E se você fizer isso, automaticamente você estará entristecendo o Espírito Santo, como ele vai falar no capítulo 4, versículo 30. Então, ao invés disso, é necessário que vocês trilhem o caminho de Cristo, como nos versículos 1 e 2 do capítulo 5. Aí depois de uma série de exortação para que eles abandonem esse estilo de vida antigo dos gentios e se tornem a luz de Deus no meio da escuridão, Paulo vai concentrar agora na adoração corporativa deles, que era, segundo o que nós já vimos, num contexto domiciliar, já que as reuniões desses cristãos primitivos eram feitas nas casas. E é nesse contexto de comunhão, de unidade da fé, de cultos domiciliares, é que Paulo vai dizer para eles: enchei-vos do Espírito Santo, não se reúnam para embriagar com vinho, para criar intriga entre vocês. Ao invés disso, enchei-vos do Espírito Santo. Então esse enchei-vos do Espírito Santo não é somente o serviço da adoração, sejam cheios do Espírito Santo. Não, ele está falando aqui de um tipo de articulação para relacionamentos. Sejam cheios do Espírito Santo entre vocês, falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor no seu coração. Isso no contexto corporativo. Aí depois falando a respeito dos deveres domiciliares, ou os deveres do lar,
lar. Do capítulo 5, versículo 22 ao 6, versículo 9, nós vamos ver que 3 vezes, quando Paulo vai se dirigir ao líder da casa, ao chefe da casa, falando dele como marido, como pai e como senhor, ou líder, mestre, chefe, ele vai fazer isso justamente relacionando este homem aos 3 tipos de pessoa com quem ele vai se relacionar na casa: a esposa, o filho e os escravos ou servos. O elemento fundamental para o funcionamento perfeito do lar cristão, então, está na obrigação do cabeça da casa, do chefe do lar, em amar a sua esposa e liderar a sua casa, como Cristo amou a igreja e como Cristo lidera a sua casa. E por último, no nosso esboço, do capítulo 6, versículo 10 até o versículo 20, nós vamos ver a conclusão. E a conclusão vai ser permanecer firmes contra os poderes. Então Paulo vai finalizar sua carta que ele está enviando para a região de Éfeso, exortando os seus leitores de que é necessário de que eles permaneçam, persistam, perseverem, porque eles são a luz no meio da escuridão, lutando contra os poderes, não contra a carne, não uns contra os outros. E para isso é necessário eles se revestirem com a armadura. Talvez aí nesse momento Paulo estava até perto de um soldado romano que ele estava descrevendo cada uma das peças da armadura desse soldado, e aí ele vai nos dar quais são essas peças, o que nós devemos fazer para permanecermos firmes. Então eu vou até dizer isso, mesmo que talvez eu não precise. Essa armadura não é uma coisa mística que você vai durante o seu momento de oração: eu coloco agora o meu capacete, o meu cinturão, a minha armadura, a minha couraça, calço os meus pés, agora eu já posso ir para o meu trabalho, estou revestido com a minha armadura. Não é disso que Paulo está falando. Ele fala exatamente o que é preciso fazer para que você esteja protegido diante dos poderes contra quem você está lutando. Então, entender o que é guerra espiritual aqui é compreender o seguinte: Paulo diz para que nós venhamos utilizar do cinturão da verdade. O que isso significa? Não seja um mentiroso. Aprenda a viver na luz da verdade, de tudo que é real declarado pela palavra de Deus. Utilize da couraça da justiça. Seja uma pessoa justa, que caminhe em retidão e santidade perante o Senhor, cumprindo todos os seus deveres como cristão, depois calçando os seus pés com a preparação ou com a disposição do Evangelho da Paz, tendo não somente compreendido para a sua própria vida o que significa ser salvo, mas estando sempre preparado para responder quando questionado a respeito da sua fé, ou até mesmo para aqueles que não questionaram, mas deveriam ouvir a respeito da salvação. E depois ele diz: peguem o escudo da fé. Ele não está dizendo um escudo normal, mas ele está dizendo que a sua fé é a sua defesa. Utilize dela contra qualquer cilada, contra as artimanhas do diabo. Assim também tomem o capacete da salvação, aquela certeza que protege os seus pensamentos contra qualquer dúvida, contra qualquer mentira, de que você não é aceito, de que você não é filho. Lembra aquela tentação do diabo a Jesus lá no deserto? Se você realmente é o Filho de Deus, pois é, a certeza da salvação não permite que nós venhamos duvidar de quem somos diante de Deus. E por último ele vai dizer: tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, que é a nossa arma de guerra, a nossa arma de ataque, a mesma arma que Jesus usou no deserto contra o diabo. Está escrito, essa é a palavra de Deus, isso que Deus declarou. Mas como é que nós agimos e usamos todas essas ferramentas, essas armas? No versículo 18 ele vai dizer: com toda oração e súplica, orando todo o tempo no Espírito, e para isso mesmo vigiando com toda perseverança, com toda súplica por todos os santos. E é assim, no lugar de oração, de perseverança, de vigilância, é que nós vencemos, ou que nós representamos ou manifestamos a obra de Cristo nas nossas vidas e a nossa posição de governo em Cristo Jesus nas regiões celestiais. Aí depois disso, dos 23 e 24, nós vamos ver Paulo concluindo sua carta, se despedindo com uma bênção. Ele vai dizer assim: que a paz esteja com os irmãos, e também o amor com fé, tanto da parte de Deus Pai, quanto da parte de Jesus Cristo. Que a graça esteja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com aquele amor que não se abala de jeito nenhum. Se esse é você, eu oro para que a graça esteja com você também. Então, finalizando a carta aos Efésios, nós vemos quão essencial essa carta é para a nossa fé cristã, porque ela vai nos deixar claro como Deus leva a sério a igreja de Cristo
Cristo, o corpo de Cristo, leva muito mais a sério do que aqueles que mais tarde iriam falar a respeito da igreja. E até mesmo hoje em dia, a igreja, eu e você, o povo de Deus, o povo único de Deus, não brasileiros, americanos, judeus, mas um só povo, herdeiros, unidos pelo Espírito Santo, tendo como líder e cabeça Cristo, vitoriosos já, sentados à destra do Pai nas regiões celestiais, esperando o dia da manifestação de Cristo Jesus, para que nós também sejamos manifestos com os nossos corpos ressurretos. Tudo isso para o louvor da glória de Deus. E é assim que nós vamos finalizar essa aula. Nós nos vemos na próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.